Olá, você que nos acompanha em mais uma Nota de Rodapé. Um bom dia, boa tarde, boa noite, caso você esteja nos assistindo no YouTube. Lembrando que o nosso programa está indo no ar agora em horário novo, toda terça-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Antena Zero. Se você está nos ouvindo pela rádio, abra aí uma aba no seu computador, vai lá no nosso canal no YouTube e se inscreva. A gente tem muito conteúdo lá, você pode assistir todas as outras entrevistas que a gente faz aqui, além, claro, de outros conteúdos também muito bacanas que a gente prepara por lá. Também não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Segue lá o nosso arroba, quem está no YouTube está aí na descrição. A gente está sempre com muitas dicas lá sobre história, divulgamos muitos eventos acadêmicos, assim como obras que estão sendo lançadas. E fazemos também bastante sorteio de livro. Então vai lá que você pode ser contemplado, se a sorte estiver boa aí do teu lado. Então, não nos deixe de acompanhar, não deixe de nos acompanhar em as outras plataformas, nos nossos outros locais de trabalho. Bom, para esse programa, eu tenho o prazer aqui hoje de receber vários convidados, na verdade. Então, no nosso primeiro bloco, eu vou conversar com os historiadores Delcide Marques, Arley Moreira e Tiago Sampaio. Então, meninos, muito obrigado pela presença de vocês aqui, por estar batendo esse papo comigo. A gente vai falar do lançamento do livro que eles estão agora, né, que eles organizaram, que se chama Histórias da África e Ásia Portuguesas, Religião, Política e Cultura, que foi editado aí, lançado pela Edup. Então, meninos, podem abrir os microfones, vamos bater esse papo, vamos conhecer vocês aí um pouco. Obrigado pela presença, por estarem aqui batendo esse papo comigo, viu, gente? Obrigado você, Jonathan, pelo convite. Legal. É sempre um prazer. Valeu, aí. Jonathan. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer também estar batendo papo com o Tiago, com o Delcides também. É um prazer, gente. Vamos conhecer primeiro um pouquinho cada um de vocês aí, para a gente se inteirar. Delcides, fala um pouco de você aí, para o público te conhecer. Massa. Então, a minha formação, né, é graduado em Ciências Sociais. Eu fiz minha graduação na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Já durante o próprio curso de graduação, fui me interessando pela antropologia, e mais especificamente pela antropologia da religião. Fiz uma iniciação científica estudando pregadores de rua. Eu estudei os chamados pregadores da Praça da Sé. E imediatamente fui para o mestrado e resolvi aprofundar essa pesquisa. E fiz uma etnografia sobre a questão urbana e a relação com a religião, no caso específico dos pregadores da Sé. Então, estudei um pouco da dinâmica da praça, a dimensão histórica, inclusive, da praça, simbólica, emblemática, na história da própria cidade de São Paulo, e o lugar que os pregadores ocupam ali, no meio de toda aquela efervescência, né, e tráfego e trânsito e tudo que acontece ali, né, o trânsito de pessoas, o fato de ser a praça, a estação de trem, de metrô mais movimentada da cidade, enfim. Então, foi essa a pesquisa do mestrado. Quando eu fui para o doutorado, eu já de início fiz um projeto para estudar a Igreja Universal em Moçambique. Esse foi o meu projeto inicial. Só que, quase que imediatamente, eu passei num concurso e vim para Petrolina, Juazeiro, trabalhar como professor aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Com isso, eu acabei adiando essa pesquisa, enfim, e remanejei meus estudos para estudar um seminário evangélico que tem aqui na cidade, que forma missionários que vão para vários lugares. Então, eu mantive o interesse nas missões, mas, nesse caso, na formação de missionários aqui em Petrolina. Minha inserção nas discussões sobre a África, elas são relativamente recentes. Eu conheci o grupo, e depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, em 2015, e de lá para cá, os últimos 5 anos, tem sido de muita troca, muito crescimento, muito amadurecimento intelectual, inclusive, por conta da diversidade de produções que o grupo tem e perspectivas, e toda essa capacidade intelectual de mobilização de discussões
muito ricas, né, em torno do grupo. Então é isso, é basicamente minha trajetória. Obrigado, Delcides. Delcides, uma pessoa muito bacana. Ontem troquei algumas palavras com ele por vídeo. Foi um prazer te conhecer. Arley Moreira, vamos conhecer um pouco mais de você. Fala aí pra gente. Beleza. A minha formação é na Federal do Ceará, né? Me formei em História na UFC e, já formado em História, eu vou para Recife estudar Teologia. Foi um momento muito interessante assim na minha vida pessoal, onde eu investi mais em questões existenciais e foi um momento muito bacana também, né? E aí lá eu comecei a ensinar História nas escolas, né? E aí morei 6 anos em Recife. E de lá fui fazer meu mestrado em História na Federal do Rio Grande do Norte. Ah, e aí foi o momento em que eu passei em alguns concursos para professor, substituto e tal. Comecei a ensinar a História da África lá mesmo, na UFRN, depois do meu mestrado, ainda em Natal. E aí foi o momento em que eu fui convocado para outro concurso que eu tinha passado, que foi o da UPE. E aí vim para cá em 2011, para Petrolina, né? Você Na está mesma como cidade. professor aí. Sou professor aqui na UPE Petrolina. Uhum. E aí, que é a mesma cidade onde mora o Delcides e tal, só que eu não conhecia o Delcides na época, né? E aí passei meu período probatório aqui, sempre ensinando história da África, né? Em 2013, eu vou para um evento lá em Porto, é lá que eu conheço Patrícia, todo mundo aqui do nosso grupo de pesquisa, né? E no final de 2014 fui aprovado para o doutorado na Unicamp. E aí me afastei da UPE, passei 3 anos e meio afastado, né? Durante esse tempo, morei em Campinas, fazendo meu doutorado, e fui para Moçambique também, passei uma boa parte de um semestre lá, fazendo minha pesquisa de campo, fui para a África do Sul também, daí voltei, foi a época que terminou minha licença, voltei para a UPE, voltei para Petrolina, e defendi minha tese o ano passado, né? A minha pesquisa é sobre a expansão de um modelo de cristianismo em Moçambique, que foi o modelo dos batistas, um grupo protestante que chega em 1950 e que atravessa todo esse período colonial de um modo meio que conservador em termos numéricos, e aí depois da independência ele realmente se expande por todas as províncias de Moçambique, e é justamente no período de guerra civil que isso acontece, né? Então foi isso que me intrigou, porque que naquele momento de estabilidade e de colonialismo, eles permaneceram conservados numericamente, estagnados numericamente. E no período de maior dificuldade do país, um período muito dramático, que foi o período das guerras civis, eles conseguem se expandir e se multiplicar por todo o território de Moçambique. Então, a minha pesquisa vai até 1992, quando terminam as guerras civis, e defendi a tese, está lá bonitinha no repositório da Unicamp, né? E eu acho que é isso, né? Minha trajetória é basicamente essa. Voltei para Petrolina, já estou aqui ensinando História das Religiões e História da África, que são as disciplinas que eu amo, né? Adoro. Tá certo, Arley. Tiago, um amigo aí já de um tempo. Conheço o Tiago também já há uma cota aí. Tiago Sampaio, historiador que eu admiro bastante. Se apresenta aí, deixa as pessoas te conhecerem mais. Bom, meu nome é Thiago Sampaio, minha formação toda se dá na Unesp de Assis. Me formei em História em 2014. Fiz uma iniciação sobre a questão da ocupação portuguesa em Moçambique durante os últimos 20 anos da monarquia constitucional. Durante meu mestrado, que eu iniciei em 2015, eu trabalhei com a questão da ocupação portuguesa durante a Primeira República e durante as últimas décadas dessa monarquia constitucional, na ocupação de Moçambique. Trabalhei com uma proposta que a Primeira República não tinha, uma política colonial própria, mas permanência da época constitucional. Durante esse período do mestrado, acabei fazendo minha segunda formação também pela casa, que foi em Letras.
E acabei tendo contato com o outro lado também da história de Moçambique, né? Porque nesse momento, em contato com alguns colegas que trabalhavam na África, eu tive acesso a alguns periódicos, como o Africano, o Belo Africano, e uma aula sobre literatura africana foi citado esses jornais. Sabe quando você para naquele momento, o professor fala de uma coisa, você fala, ah, eu tenho isso. Daí eu comecei a me questionar, tipo, por que esses periódicos não é muito trabalhado na literatura africana. Você pega qualquer livro sobre o assunto, às vezes tem 1, 2 parágrafos sobre eles, daí eu acabei pegando um para estudar. Nessa brincadeira que eu ia estudar, eu acabei começando a fazer um segundo mestrado na área de literatura, trabalhando no africano, que é um mestrado que eu defendo agora também esse ano. Esse ano eu ainda sendo doutorado pelo Departamento de História daqui, que eu trabalho aqui sobre a transição do trabalho forçado, da escravidão para o trabalho forçado em Angola. E atualmente, na parte profissional, eu sou professor bolsista aqui no Departamento de História. Eu ministro algumas disciplinas, como Sociologia e Filosofia e Educação. Que bacana, Thiago. Pessoal, então vamos começar a falar um pouco desse livro aqui. Eu tô com com a minha versão aqui em mãos, no meu e-book. Histórias da África e Ásia Portuguesa, Religião, Política e Cultura. Então, vamos começar a entender um pouquinho. Como é que nasceu a ideia do livro? Qual que é o projeto por trás dele? Vamos começar a entender um pouco mais isso. E aí, Jonathan, quem é que vai começar? Eu posso falar inicialmente, Beleza. Depois o Arley assume. Bom, inicialmente foi o seguinte, né? A gente teve um evento, a 4ª edição, na verdade, do colóquio de História da África. Aconteceu aqui na nossa região do Vale do São Francisco, na Univasf em particular. Foi até um evento que a gente conseguiu fazer em parceria com a Semana de Ciências Sociais, que já acontecia há 7 edições aqui no nosso colegiado. E a gente conseguiu publicar os anais do evento num site, e a gente viu que a qualidade dos trabalhos, particularmente dos trabalhos de pesquisa em torno da África, estavam numa qualidade muito excelente, e valeria a pena recuperar algumas dessas discussões, alguns desses trabalhos, dessas apresentações, que inicialmente foram numa versão bem resumida para os anais do evento, para um formato do livro. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu recuperar 9 pesquisas, né? E que se tornaram os 9 capítulos do livro, e que envolvem, no geral, historiadores e pesquisas de batistas, pesquisas sobre anglicanos, católicos e das diversas ordens católicas, em diversos lugares da África, que vai de Gana, vai Moçambique, Angola. Enfim, bastante vasta, né, a abrangência também das pesquisas. Então, assim, nós, na verdade, nós somos estimulados tanto pela qualidade dos debates no evento, quanto pelo material que apareceu nos anais para divulgação desses trabalhos. Verdade. A gente saiu do evento assim bastante provocado, né? Eu acho que uma coisa bacana que sempre acontece quando a gente faz um colóquio, esse daí já foi eu acho que o 4º, né? Que a gente realizou. O ano que vem a gente vai realizar outro pela Unifesp e o UNAERP, né? É que quando a gente se vê, a gente se sente provocado, né? É um grupo que vai para o bar, que vai para casa um do outro, é um grupo que tem assim intimidade para a gente principalmente conversar pro bar, bastante. Né? Acho que principalmente pro bar. Aí é de lei, né? Que eu acho que é o reduto da historiografia ao bar, né? Acho que o que foi melhor produzido assim na história da ciência é a nação do bar. É onde nascem as melhores ideias, os melhores projetos, né? Estão sempre por ali. E aí, assim, a gente sempre se sente muito provocado um pelo outro, pela nossa convivência, né? Nesses eventos. E mesmo com os anais, todo mundo mandou texto para os anais, mas a gente viu que tinha gás ainda para muita coisa. E a gente decidiu, além dos anais, organizar um e-book. Jogamos a proposta lá no nosso grupo de WhatsApp, e aí vários colegas
se interessaram e a gente começou esse processo aí, que é um processo também, é um processo longo, né, de ler texto, passa texto para lá, passa texto para cá, está sempre revisando, mas um processo muito enriquecedor, né? Quando a gente chega no final de um e-book desse e não briga com ninguém, já é massa. E nesse caso a gente se sentiu ainda mais amigo de todo mundo, então melhor ainda, né? Mas o bom é brigar, Arley. Então, O e as bom é ter amizades se conflito mesmo. fortalecem. É, E as então. amizades, às vezes, se fortalecem depois das brigas, né? Amizade não faz a ciência crescer, é só porrada mesmo, discussão e briga. A gente teve briga principalmente com os textos, porque tinha texto com 20 páginas e outros com 10. Ele falou, não dá para ter essa disparidade. E aí brigar com um Verdade. texto longo para ficar menor e um texto pequeno para se desenvolver mais, não foi moleza, não. Mas o Arley tem muita habilidade com isso, o Thiago, eles conseguiram evitar maiores danos. Aliás, há uma teoria que se Thiago Sampaio fosse presidente do Brasil, a gente não tinha polarização nenhuma no país. Isso aí ia estar organizado. Thiago, você foi a pessoa que teve que botar mais ordem na coisa. Você é uma pessoa muito bem organizada, né? Que organiza as coisas. Mais ou menos, Jonathan. O problema, as brigas realmente que a gente teve foi com o Word, porque para fazer algumas edições anda complicado. Tem colega que tem uma versão, às vezes tem outra, na hora de copiar e colar, a gente sabe como está ficando o texto. Esse processo de edição realmente é um pouco desgastante e a gente acaba brigando com o computador. Mas, tirando isso, fazer o livro foi muito prazeroso, porque a gente acaba tendo contato com vários colegas nossos que são pesquisadores afora do país. Então, nosso grupo é bem heterogêneo. Acaba não tendo uma concentração de pesquisadores só numa região. A gente percebe que também, mesmo quem não trabalha a fundo com a questão missionária, todas as pesquisas acabam passando a questão missionária em algum momento. Eu, nos meus últimos tempos, minha pesquisa tem muito voltado à questão da imprensa, intelectuais, só que os missionários passam. Então, a gente percebe que é um grupo bem heterogêneo, é um grupo bem formado, é um grupo que acaba se complementando nas suas questões temáticas e teóricas. E é gostoso trabalhar com isso, porque acaba agregando para todo mundo que faz parte do grupo. É isso. A gente ainda teve uma briguinha com o edital, com as regras da editora da Universidade Estadual de Pernambuco, que eles restringem a 120 páginas. E a gente teve uma pequena... a gente quase que exclui um artigo, né? A gente ficou... porque estava ultrapassando o limite, né? E a gente querendo de qualquer jeito chegar em 120 páginas. Eles colocam um máximo de 120, só que a gente falou, não, vamos segurar até o máximo. E aí puxa parágrafo para cá, puxa parágrafo para lá, tira uma palavra aqui para diminuir uma linha, e aí vai, até chegar no 120. Mas não excluímos ninguém no final. Não, o pessoal já está editando o texto em Time Newsroom tamanho 5, né? Para acabar em tudo certo. Muito isso. Tira espaçamento duplo, tudo colado uma coisa na outra. Coloca simples, a margem diminui para 1, é muito isso. É isso. E aí eles aprovaram assim mesmo. Acho muito interessante uma coisa que o Thiago estava falando, essa questão, acho que do o quanto você aprende, assim, quando você organiza um livro, que é uma experiência completamente diferente de quando você escreve o livro inteiro. Numa ideia de que, de fato, você tem uma percepção talvez mais heterogênea do assunto, do objeto, né, de estudo geral que está passando pelo livro, mas que isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Eu acho assim, eu percebo que quando eu leio livros que são organizações e não quando você tem um autor só, que parece que você tem estados conflitantes assim o tempo todo dentro da mesma obra, que é uma coisa muito muito doida, assim, muito louca. E eu imagino assim, para o organizador, o quanto isso ainda é mais ressignificado, né? Então, eu estou agora trabalhando na organização de um livro, eu vou pedir dicas para vocês, assim, principalmente nesse campo de história da África, história em África, que por mais que é uma área que vem se consolidando ainda desde a década de 90,
a gente, eu acho que tem muito mais fraturas do que, de fato, conjunções mais ligadas, né? É um campo que se constrói é bem estratificado. Nesse aspecto, o que vocês podem dizer assim de desafio de pensar uma história em África com tanto ou Índia também, né? E a gente está trazendo também para esse lado, com tantas estratificações assim, aonde que vocês veem nessa obra ideias que se conectam, ideias que se conflitam em si? Era para complicar Pois vocês é. mesmo. Não, mas essa é a pergunta legal para debater e para discutir, né? Porque, assim, existe uma heterogeneidade de pensamentos e abordagens muito grande no nosso grupo, né? E a gente percebe que é do interesse mesmo das pessoas que o grupo seja assim, né? A gente tem uma coisa que une todas as pesquisas, né? O interesse de pesquisar missões em África, né? Mas aí a maneira como essas missões vão ser discutidas, debatidas, as cargas teóricas que a gente traz para dentro do grupo e mesmo os recortes temporais que são adotados são muito heterogêneos, né? E aí na hora de organizar um livro, essa crise aparece com certeza, né? Então, por exemplo, a gente tinha textos, a grande maioria das pesquisas, elas estão lá no final do século XIX e principalmente no século XX, né? Mas a gente tem pesquisadores e pesquisadores assim com uma baita de uma pesquisa lá na passagem do período medieval para o moderno, no período das expansões, no período de chegada dos portugueses ali na África. Então, a gente tem que tentar agregar tudo isso, né? A gente tem pesquisadores que estão muito mais interessados em discutir as trocas e também os conflitos culturais que são inaugurados pelas presenças das missões em África, né? E tem outros pesquisadores que estão interessados em discutir resistência, né? E aí eu acho que a nossa postura adotada foi de acolher todos esses interesses e botar todo mundo para debater, botar todo mundo para revisitar conceitos, botar todo mundo para problematizar as nossas diferenças, mas está todo mundo junto ali pesquisando as missões em África, né? É mais ou menos isso que eu percebo no grupo. Eu acho que o e-book ele é um reflexo um pouco disso, né? Tanto que a gente não colocou ali um recorte no título do e-book, são histórias da África e Ásia portuguesa, religião, política e cultura, para tentar acolher diferentes pesquisas com diferentes temporalidades, né? Bom, complementando o que o Wiley falou, a gente tem que pensar também um pouco que a construção do conhecimento científico é uma coisa heterogênea, desde o momento da sua construção. Não dava para a gente fazer nenhum livro, igual que você comentou, Jonathan. A gente vai perceber que vai ser um livro só homogêneo, digamos, um único discurso, uma única perspectiva. Essa ideia da pluralidade das discussões que tem qualquer tema do conhecimento científico é muito significante. Para mostrar que o conhecimento científico é um campo de debate, é um campo de ideias, é um campo que está em construção. E o conhecimento de história da África também é isso, é um campo novo na ciência brasileira que está começando a se consolidar agora, está passando por essas transformações, e é um campo bem dinâmico, que a gente começa a notar. As pesquisas, principalmente nos anos 90 e início dos anos 2000, se voltavam muito para a África das ex-colônias portuguesas. Agora a gente percebe que há uma pluralidade de pesquisas que começa a abranger outros espaços da África. A África foi ocupada pela França, pela Inglaterra. Havia outras pesquisas nesses lugares dos anos 90, início dos anos 2000, mas de número bem menor. Agora a gente nota que a gente está vendo várias perspectivas sobre a África. Então a gente não pode mais falar só África, mas Áfricas, né? São várias Áfricas que estão em constante construção nesse campo novo que nós fizemos. Essa diversidade, né, essa heterogeneidade que o Arley apontou e o Thiago reforçou, eu acho que eu também defendo piamente que o conhecimento só avança assim, né, no confronto, na diversidade, e o evento foi muito claro nesse sentido, e o próprio grupo realmente sempre dá debates, né? Sempre se promove discussões, porque eu acho que a finalidade é essa mesmo, né?
a gente ter diversidades de percepções, não tem uma percepção mais correta que a outra, né? A gente confronta ideias e a gente se sente desafiado o tempo todo na medida em que nosso grupo abraça as diversas possibilidades de compreensão. Então, eu acho isso muito rico. O evento evidenciou isso e o livro é uma espécie de materialização desse desafio de termos diversas perspectivas sendo confrontadas. Eu acho sempre muito enriquecedor isso. Eu tenho me tornado bastante fã desse modelo de livro, assim, que são resultados de discussões, assim. É muito interessante você ver o conflito sendo construído dentro do texto. E acho que é uma coisa interessante que eu queria que vocês comentassem. Eu vou ler aqui para quem está nos ouvindo os capítulos dos livros, né? Você tem a apresentação, né? O prefácio, que é da professora Patrícia Teixeira Santos, que ela já esteve aqui comigo, gravou já um programa comigo e vai estar no nosso segundo bloco. E aí você tem os seguintes capítulos: Cristianismo e Cultura Política, um olhar sobre a presença batista, luso-brasileira e Moçambique colonial, que foi escrito pelo Harley. Nos Bastidores da Missão, produção de conhecimento e trânsito intelectual do padre Carlos Esterman na província de Angola, que foi escrito pelo Josivaldo de Oliveira. As fontes missionárias e a retórica da conversão nas narrativas sobre as bailadeiras da Índia portuguesa, que foi pelo Jorge Luz, meu querido amigo. A professora Lucilena e a Miriam Cristina Garrido escreveram Missionários Espiritanos em Angola. A professora Patrícia, o professor Nuno e o professor Silvio de Almeida Falcão escreveram Igreja em Missão no Ocaso Colonial, o Imperativo de Consciência. Do Tiago Sampaio, Cruz, Papel e Tinta, atuação missionária em Moçambique, descrita nas páginas de O Africano. Do Jefferson da Silva, Joseph Dupont, reflexões sobre os processos educativos da missionação. Da Jacimara Santana, Missões Cristãs, Igrejas Africanas e o Colonialismo ao Sul de Moçambique. E fechando o livro, o texto da Elaine Ribeiro, Projetos Coloniais e Conhecimento Empírico em Missões de Angola, Parecer e Proposta, da Comissão Africana da Sociedade de Geografia de Lisboa. Eu não vou pedir para vocês comentarem cada capítulo, obviamente, mas já que a gente já está se encaminhando aqui para o final desse bloco, eu vou pedir para vocês falarem sobre como é que vocês ordenaram os capítulos, como é que vocês pensaram, por que dessa ordem, e o porquê desses capítulos. Cara, vou começar, depois os meninos seguem aí, né? Mas a gente adotou uma estratégia bem diferentona, viu? Para organizar dessa maneira aí, que ficou o sumário, né? Porque eu tive a seguinte ideia. Bom, tá todo mundo bem ocupado no grupo, né? E aí, quem sabe, se a gente definir que a ordem do sumário vai ser composta pela assiduidade do pessoal, aí o pessoal vai ficar mais motivado, né? Então, a ordem foi dessa maneira que foi escolhida. Quem mandou primeiro vai ficar nos primeiros capítulos. E aí foi fazendo a escadinha até o final. Eu achei que eu ia ouvir toda uma explicação filosófica, técnica da coisa, mas eu achei excelente. Quem mandar primeiro vai para frente, é isso. Vai para frente. Como foi o Arlen que mandou primeiro? Então aí... então eu não vou nem chutar que foi o Arlen que propôs, então, esse critério. Mas você está vendo que está tudo obedecendo a uma coerência inicial, né? Foi tudo por aí. Mas apesar de ter sido quase... Isso é uma espécie de acaso, né, organizado. É uma contingência ordenada. Mas eu achei que, ainda assim, né, ficou bem coerente a sequência, ficou bem envolvente, né? Porque aí a gente tem, enfim, se fosse pensar em blocos, né, dá para encontrar aqui ressonâncias, agrupamentos, né, entre os capítulos. Então, tem o primeiro bloco, que é anos 50, anos 35 a anos 50, em Moçambique, Angola. Depois tem a Índia no meio, para dar uma quebrada nessa sequência, e depois volta para Angola,
e a questão, de novo, de Moçambique, missões francesas, realmente, ficou um pouco... agora pensando aqui, hein, Arley? Não tá temático, assim, né, exatamente, porque tá o recorte de missão, mas o agrupamento aqui podia ser por Moçambique e missões em Angola. Agora não adianta discutir. Agora já foi. É outra possibilidade. E você vê aí, Jonatas, como é que é esse lance do conflito. Eu, por exemplo, eu penso o sumário, cara, de um livro como uma coisa bem polissêmica, né? Cada qual vai olhar para o sumário e vai encontrar sentido, vai construir sentido a sua maneira de perceber as coisas, né? E aí, quando a gente acaba dividindo um sumário com uma proposta, eu acho que a gente acaba limitando também essas leituras e toda essa polissemia, né? Então, assim, sempre que eu olho para esse sumário, eu vejo mais impossibilidades do que possibilidades, né? Eu gosto de olhar para ele do jeito que ele ficou, porque eu acho que a grande coerência do e-book é o estudo das missões em continentes, em regiões colonizadas pelos portugueses, né? Isso é o que une todos esses trabalhos que estão aí. Só para voltar à minha defesa, a gente, enfim, no final o Arley acabou tendo uma primazia nessa organização, né? Ele tomou a frente de uma forma muito produtiva, organizou bem, realmente. Eu acho que é legal esse jeito dele pensar a organização. Eu faria em forma de blocos e talvez ficaria esquemático demais, que é o meu jeito de fazer as coisas, né? E aí, enfim, ficar em grupos talvez não seria legal. Eu acho que essa ordem que acabou resultando é um pouco aleatória, um pouco improvável, né? Porque não é cronológico, não é exatamente por regiões, não é por perspectivas teóricas. Ficou essa ordem natural da entrega do artigo, acabou produzindo essa possibilidade de ver, como disse o Arley, né? Por muitos acessos, por muitas entradas, né? Dá para ler de trás para frente, do meio para o final. Os capítulos não têm correlações específicas, né, entre si. Então, qualquer um pode ser lido na sequência de qualquer outro, nesse sentido, né? Eu ainda acho que o Arley só fez isso para ficar na frente mesmo, viu? Pô, Jonas, caramba, cara, não revela. Eu acho que o Arley só fez para ser o capítulo 1 mesmo. Mas se vocês quiserem assim filosofar para ficar mais bonito, eu retomaria o Nietzsche e diria que no caos que nascem as estrelas, né? Então... se jogou Nietzsche, tá resolvido. Tá resolvido. Você pegou Nietzsche, deu uma salpicada em cima, eu acho que você já resolveu. Tiago, como é que você acha que uma ordem mais aleatória assim pode conduzir o leitor, digamos, de forma mais instigante nessa obra? Eu acho que o leitor, ao perceber isso, ele vai perceber a construção mesmo do livro. E assim, a gente tem que entender que muitas vezes a construção do livro, a gente acaba percebendo a heterogeneidade existente no grupo. Porque você pode perceber, a gente tem pesquisadores desde da Ásia até de várias regiões da África, Moçambique, Angola, e tem uma coisa que se torna bem plural dentro do grupo. Então, essa questão dessa pluralidade ajuda a repensar também, porque assim, um capítulo não acaba sendo uma conexão com o outro. Isso vai mostrar bem a questão da heterogeneidade de vozes que existe numa obra. Como você mesmo ressaltou na sua pergunta, Jonathan, quando você falou das organizações, para organizar uma obra, não é a primeira vez que eu participo de uma organização, mas eu vou trazer de capítulos conflitantes. Capítulos que cada autor vai mostrar um ponto de vista diferente. E isso é legal. Isso é legal, porque assim, a gente não, ao contrário do que se pega no dia de hoje, de forma institucional, digamos assim, pelo contexto que nós estamos passando, a ciência é plural. A ciência tem várias vozes. Então, isso eu acho que é interessante. Bom, e só puxando um pouquinho nisso que o Thiago tá falando, enquanto ele estava falando aqui, eu já estava tendo uma ideia sobre esse sumário, né? Essa coisa da polissemia, né? Essa coisa assim dos vários sentidos que são construídos pelo leitor.
e não pelo escritor, e não pelo organizador do livro, né? Eu já estava dando uma de leitor aqui e construindo um pouco desses sentidos, porque se a gente olha bem para o sumário, eu acho que tem uma coisa que une todos esses textos aí, sabe o que é? É o fato de que, a partir das missões e a partir dos missionários, a gente consegue discutir diversas problematizações nas regiões colonizadas pelos portugueses. A gente consegue discutir crises culturais, a gente consegue discutir comportamentos políticos, a gente consegue discutir o papel que os missionários têm em outros segmentos sociais, como os círculos intelectuais, como os círculos políticos dessas sociedades coloniais e pós-coloniais, ou seja, as missões são janelinhas para a gente, né? Através das missões a gente enxerga mundos africanos, né? Isso daí está presente se você pegar do primeiro capítulo até o último capítulo do livro, é isso que você vai ter nesse e-book, né? É isso. Bom, Bom, gente, eu vou convidar então agora a minha querida amiga e ex-orientadora Patrícia Teixeira Santos para ela entrar aqui na nossa conversa. ótimo. E Pati. Enquanto ela entra, ô Arley, podia Oi, ter usado Lucides. o critério bíblico nessa organização aí. Os últimos serão os primeiros. Ah, tá. Seria bacana. Pô, mas aí fica um problema, porque todo mundo ia querer entregar por Aí último, você né? acaba com A gente ia ter... você acaba com a estratégia do Arley. Aí não. Imagina o Arley, ser o último. A gente está recebendo, a gente Mas- recebe então aqui a professora Patrícia Teixeira Santos, que prefaciou o livro, né? E que posso assim dizer, comanda, está na frente do grupo de estudos que aí deu origem ao trabalho que a gente está vendo aqui. Patrícia, você que uma das suas decepções comigo é que eu não segui o caminho dos estudos missionários. Eu sou aquele ponto um pouco fora da curva assim do seu Lattes, mas é muito bom ter você aqui para a gente conversar sobre isso, né? Que a última vez que você esteve no programa a gente acabou falando mais da sua trajetória. Como é que... Me fala um pouco desse grupo, como é que ele surgiu, como é que são as atividades de vocês. E falar, Arley, quando você for bater aí no teclado, não dá essas porradas que você tá dando, não, cara. Você vai quebrar esse teclado aí. Patrícia, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite ao público querido do Nota de Rodapé, que na verdade eu visito pela terceira vez, né? Eu primeiro participei de uma entrevista, né, que o Jonathan fez sobre a minha trajetória, depois foi a entrevista que fizemos juntos ao Daniel Arão Reis Filho, que para mim foi muito importante, né? Foi meu orientador de mestrado e doutorado, e a trajetória dele está muito presente na história das orientações que ele abraçou, e entre essas orientações, a minha orientação, e essa perspectiva de abrir a Universidade Federal Fluminense e o campo da história para os estudos africanos, sob a perspectiva da história contemporânea da África. E é muito bom estar aqui de novo com esse público querido, com o Jonathan e com os organizadores dessa obra, né? Histórias da África e da Índia portuguesa. Bom, o grupo surgiu, esse nosso grupo de estudos sobre as missões, a gente tem um nome na base do CNPq, que eu já vou dizer aqui, que eu preciso até ler, e essa coisa de ter que ler o nome deles, consultar, é muito interessante, porque isso revela a riqueza do grupo, né? O grupo nosso, registrado no CNPq, ele está Missões e Religiões na África. Mas o nosso nome, que funciona na nossa cabeça, não é o nome que está no CNPq. O nome do CNPq é um nome mais rápido, mais fácil, de localização da gente, de localização das agências de fomento, de quem é pesquisador da temática, para poder se orientar. Mas o nome que funciona na nossa cabeça é Projeto Internacional de Pesquisa,
Fontes e pesquisas sobre a história das missões cristãs na África, arquivos e acervos. Esse grupo ele começa a ser estruturado a partir do momento em que o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto quer retomar a linha dos estudos das sociabilidades missionárias. E eu havia sido convidada pela professora Elvira Meia e pelo professor Maciel Santos a retomar essa linha. Então, em 2011, eu fui ao Porto para oferecer uma disciplina para o mestrado e doutoramento de estudos africanos da Universidade do Porto, a disciplina de sociabilidades religiosas. E ao oferecer essa disciplina, surgiu a necessidade que a gente percebeu de se formar uma linha de pesquisa no Centro de Estudos Africanos. E por conta dessa necessidade de se formar essa linha, à época, né, me foi proposto formar parceria com a professora Helena Vilaça, que era da área de Sociologia da Religião da Universidade do Porto, e com um jovem doutorando que hoje é docente aqui no Brasil, o professor doutor Nuno de Pinho Falcão. E aí organizamos, em 2013, o primeiro colóquio internacional sobre as missões na África. Aí a gente trabalhava com as missões revertidas, ou seja, com esse contexto mais do século XX, né, quando as antigas áreas missionárias na África e na Ásia começavam a oferecer missionários e autoridades religiosas para as antigas metrópoles coloniais que enviavam missionários. Então, a gente tinha esse tema na cabeça, fontes e pesquisas sobre a história das missões cristãs na África, arquivos e acervos, mas o nosso primeiro colóquio não tem esse nome, que vai ser em 2013. Nesse colóquio de 2013, eu convidei a professora Lucilena Oliveira Silva, que à época era chefe do programa de pós-graduação em História da Unesp de Assis, porque eu sentia que o campo brasileiro tinha já uma longa tradição de estudo sobre as missões cristãs, devido até à nossa história colonial. A nossa história colonial tem nas fontes missionárias, nos arquivos das cúrias, elementos fundamentais de pesquisa, né? E havia já toda uma grande discussão das missões nas Américas, uma historiografia muito consolidada e muito antiga sobre os estudos missionários nas Américas. Mas na área de estudos africanos, o que eu observava, e não só eu, mas vários historiadores e historiadores da minha geração, que as pessoas usavam as fontes missionárias, mas não consideravam o processo da produção da própria fonte. Ou seja, não davam o tratamento documental necessário, ou seja, a fonte missionária ela é diferente de um relato militar, a fonte missionária é diferente de uma documentação cartorial, a fonte missionária ela é diferente de uma documentação de fundo econômico. Então, a gente, como historiador, a gente tem que saber dar trato dessa documentação. Além disso, tanto nas experiências missionárias católicas e protestantes, a gente observa que essas missões se traduziram em formação de redes e de produção de espaços de circulação de pessoas que tiveram vozes e atuações políticas muito importantes. Então, quando eu falo de missão, eu não estou falando só de um processo de expansão religiosa. Quando eu falo de missão, eu estou falando de um transplante de uma tecnologia de poder. Eu estou falando de transplante de uma estrutura administrativa. E eu estou falando também de processos de produção de memória. E eu tenho que observar isso com muito cuidado. E tanto para a história da África, mais para a história da África do que até para a história das Américas, eu percebia que essas fontes não tinham metodologias que considerassem o processo de autoria, de produção, quem era o público leitor, a que se destinava. Havia uma visão sobre essas missões de uma desconfiança, porque elas seriam o braço imaginário do processo colonial. Sim, elas foram isso, mas não foram só isso. Mas se eu fico apegada a essa perspectiva de uma África sempre insurgente, revoltada, eu não consigo entender, por exemplo, por que as missões existem até hoje.
E a África hoje se destaca continentalmente como aquele continente que fornece missionários para o mundo todo, inclusive para as Américas. A gente tem um decréscimo muito significativo de missionários católicos no mundo, vindos da América Latina. Hoje, a América Latina é área de missão de congregações missionárias africanas. E é isso que eu tive ultimamente, nos últimos 5 anos, acompanhando esse processo de reversão missionária na área católica, ou seja, institutos missionários africanos enviando missionários para a região amazônica, enviando missionários para as periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, enviando missionários para áreas de fronteira e acompanhando algumas dessas trajetórias. Isso faz parte de uma pesquisa pessoal, né? Mas eu comecei a perceber, tá? Se as missões são tão demonizadas, se são o braço imaginário do colonialismo, por que elas persistem? Porque em torno desse termo missões, há toda uma história de construção de redes, de intervenções nas civilizações materiais de diferentes continentes e de significados muito diversos do papel das autoridades religiosas, das relações com as diversas populações da África, da Ásia e da Índia. E nesse campo vastíssimo, em cada colóquio, não dá para a gente abranger todos esses espaços e todas as temporalidades. No colóquio que ocorreu na Univasf, em Petrolina / Juazeiro, a nossa opção foi ver como ocorre tudo isso, toda essa complexidade de redes, de produção de sentidos, de construção de administração, de construção de tecnologia de poder, a partir de um dado histórico que foi real, que é a história de áreas que se vinculavam administrativamente e politicamente a processos portugueses que a gente chama de colonização portuguesa. É claro, e eu concordo com Sanjay Subrahmanyam completamente no seu texto Histórias Conectadas, que essa forma de enquadramento não é a mesma. O Brasil não tem o peso nem o enquadramento na história colonial portuguesa que a Índia tem. Né? Então, eu gosto muito das observações que o Sanjay Subrahmanyam faz, e aí eu quero lembrar um trabalho longo que eu desenvolvi junto com o professor Lorenzo Macanho, de como a gente poderia estudar os processos de religião na África em diálogo com o Sanjay Subrahmanyam. Nós lançamos um livro em 2008 de diálogos com o Sanjay Subrahmanyam, eu e o professor Lorenzo Macanho, e que convidamos vários autores. Então, nessa perspectiva do professor Sanjay Subrahmanyam, a gente entende que os portugueses constroem várias relações de domínio. Esse domínio pode passar por uma intervenção administrativa com presença de colonos, como foi no Brasil, de colonos vindos da metrópole. Pode passar por relações de se fazer o transporte de produtos e circulação de produtos, e aí a gente tem a tese clássica do Amaral Lapa, Brasil, carreira da Índia, né? E a gente tem outros estudos do Charles Boxer, que por mais que hoje ele seja um autor criticado, um autor que muitas das suas considerações hoje já foram muito ampliadas e transformadas, de fato, as pesquisas de Charles Boxer, à sua época, foram muito importantes para nos ajudar a delimitar que, de fato, houve interferências portuguesas em diferentes espaços que se conectavam. E é nessa perspectiva que o Sanjay Subrahmanyam e os historiadores dos estudos subalternos entram, para perceber essas conexões de redes. Eu posso perceber que dentro dessa rede, dessa espacialidade do que a gente chama de colonização portuguesa ou Império Português, existiram outras redes que alimentavam essa rede. E aí a gente enfatizou as redes missionárias. Né? Então, o nosso grupo, ele é polissêmico, como os nossos colegas colocaram, ele tem diversos debates, porque vários são os debates que caracterizam os estudos africanos. Porém, o que a gente observa em todo o trabalho que a gente faz é um cuidado metodológico muito sério que leva o reconhecimento e o prestígio do nosso grupo no trato com as fontes. Esse nosso grupo ele tem uma perspectiva de trazer, de chamar possibilidades de reflexões, de artigos que proponham formas de trabalhar com essas fontes missionárias, que propõem a construção de metodologias e de se revisitar conceitos
problematizar conceitos. Por exemplo, na minha experiência pessoal, que isso eu posso falar mais de mim mesma, né? Porque a gente está trabalhando, eu trabalhava assim, com os contextos africanos. A partir dos anos 60, eu usava o termo pós-colonial, mas isso começou a me incomodar. Porque quando você trabalha muito tempo com um determinado conjunto de fontes, e você amplia essas fontes, mas você trabalha com determinados espaços, como é o meu caso, né? Que eu trabalho com o Sudão, sobretudo, Uganda e Quênia. E a gente começa a observar a transformação no tempo, a gente vê que pós-colonialismo não é o melhor termo para designar esses espaços. Eu usava porque é o que havia, mas sempre me incomodei. E agora, depois de 25 anos de pesquisa, eu começo a assumir um termo que, na minha percepção, e não só minha percepção, mas de todos os historiadores que trabalham e problematizam os estudos do colonialismo nas áreas britânicas, do chamado Império Britânico, que, tal qual como o português, tinha uma grande circulação de pessoas de diferentes espaços, de áreas ligadas a essas administrações, a essas instituições que configuram uma ideia de império, eu comecei a perceber que o melhor termo para designar o fim do que a gente chama colonialismo formal seria o fim dos mandatos legais coloniais. Então, nos meus trabalhos, eu tenho assumido assim, por exemplo, o Sudão, a partir do fim do mandato legal colonial em inglês, Moçambique, a partir do fim do mandato legal português, ou a partir do fim das relações com a administração colonial portuguesa, porque eu acredito que são termos que não engessem e não congelam e não estrangulam possibilidades de interpretação das fontes. Então, eu quero destacar algumas virtudes desse grupo. Nós somos 32 pesquisadores de 7 universidades brasileiras e 2 internacionais. Né? A partir da gente, nós temos relações com pesquisadores dos Estados Unidos, da Universidade de Long Island, com professores moçambicanos da Universidade Eduardo Mondlane, com professores angolanos ligados aos institutos religiosos missionários, no caso dos espiritanos. Nós temos ligações com professores italianos da Universidade de Pádua, da Universidade de Roma. Nós temos ligações com pesquisadores também que trabalham com missões no Egito, que trabalham com missões no Sudão. Então, o nosso grupo ele não é só aquelas pessoas que estão ali, mas são essas pessoas e suas redes. Por isso, a nossa coordenação ela é um colegiado de coordenação. Aqui tem 2 coordenadoras que seriam as mediadoras desse colegiado de coordenadores, porque a ideia é que cada docente e cada pós-graduando que participe do projeto leve essa reflexão metodológica e de problematização das fontes para as suas universidades. Então, nós acabamos nos tornando equipe uns dos outros. Essa coordenação colegiada tem a chance de se encontrar e conversar nos colóquios e nas publicações. E este grupo, desde a sua existência, tem sido pródigo em publicações. Em 2013, nós formamos o dossiê da Africana Studio número 23, que é uma das mais importantes revistas em língua portuguesa de estudos africanos. Em 2015, nós conseguimos organizar, e foi até na época eu, o professor Tiago Sampaio e a professora Lucilena Oliveira Silva, nós formamos uma coletânea que foi publicada pela editora Apris. Em 2017, não, o colóquio de vocês, aí o colóquio de 2017 da Unilab, a gente ganhou um edital de concurso da UNEB, a gente concorreu com textos do Brasil inteiro, e o nosso material reunido do colóquio da Unilab ganhou a possibilidade de ser publicado impresso pela editora da UNEB. Nesse momento, a gente está nessa fase de revisão e preparação para a publicação. E agora, no colóquio de 2019, né, que foi na Univasf, a gente ganhou o edital da Universidade Estadual de Pernambuco, e que está aí esse e-book maravilhoso que vocês podem conhecer.
Outra grande riqueza desse grupo, Jonathan Portela, que eu observo, é a quantidade de pessoas que estão se tornando pesquisadores no convívio conosco. O nosso grupo, graduandos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e docentes trabalham juntos, organizam junto com a gente, que é docente, obras, organizam dossiês e revistas, porque também tivemos obras paralelas que ocorreram junto com essas grandes obras do grupo. Nós tivemos dossiês, artigos esparsos que saíram também em vários periódicos, além dessas grandes obras. Então, nós somos um grupo que a gente não tem um financiamento para o projeto, mas cada pesquisador consegue financiamentos e apoios e converge para o bem do coletivo. Isso é um modelo de ciência e de pesquisa que já ocorre nas ciências médicas e já ocorre nas ciências exatas. E que eu acho muito salutar que também as ciências humanas possam começar a pensar nesse sentido, né? De se formar um coletivo colegiado de pesquisadores em que a gente faça convergir as pesquisas individuais ou as pesquisas institucionais em nome de um grande projeto coletivo. Se a gente observar, por exemplo, as pesquisas sobre a Covid, e eu tenho uma chance particular de dizer isso, porque a Unifesp está no consórcio de universidades que estão pesquisando os efeitos e a possibilidade do uso em massa da chamada vacina de Oxford, que a chamada vacina de Oxford já é um consórcio de universidades europeias que, apoiando o laboratório da Universidade de Oxford, já pensa a produção da vacina. Então, a gente tem um consórcio imenso de diversas universidades, e eu participo de uma comissão da Unifesp, uma comissão a nível de reitoria da Unifesp, que a gente tem a possibilidade de saber notícias da pesquisa da universidade, do consórcio de universidades que estão apoiando a pesquisa da vacina de Oxford, a gente vê que isso é um modelo de ciência que está aí, e que é a ciência em rede, a ciência que articula as universidades. A Unifesp ela consegue seus recursos, por exemplo, para a formação das equipes de vacinação. As outras universidades que estão com os produtos, que estão desenvolvendo a vacina de fato, elas têm outras formas de captação de recursos, de formação de pesquisadores. As universidades que estão envolvidas diretamente com a produção da vacina estão tendo os seus outros campi, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, sendo também convidados a pensar em pesquisas que se desdobram do fato da sua universidade ter um papel de protagonismo de vacinação durante a pandemia que estamos vivendo. Então, esse nosso modelo de projeto que a gente desenvolve na área de humanas tem interface com o que existe de mais interessante hoje nas redes científicas de produção e que acho, sinceramente, que as ciências humanas precisam abraçar. Né? A gente que está aqui não é só individualmente Patrícia, Tiago, Arley e Delcides, é Unifesp, é Unesp, é a UPE e é a Univasf. Porque nessas histórias dos colóquios, Jonathan, eu percebi exatamente isso, né? A união das universidades, os apoios das pró-reitorias, apoiando esse nosso projeto. Na medida em que, assim, não é mais aquele projeto que você tem um grande líder, né, o sol do projeto, e todo mundo ali, que nem cometa, né, passando, ou então que nem satélite orbitando em torno de um grande sol. Né? A gente é um consórcio. Essa ideia de consórcio científico é o que está vindo, é o que está garantindo a sobrevivência da ciência no mundo, e a gente está nessa perspectiva de trabalho. Bom, eu vou, antes da gente encerrar, só quero pedir para vocês comentarem, Patrícia, Tiago, Arley, um aspecto bem interessante do livro, que é no título, que eu acho que tem um porquê proposital. Acho que a Patrícia até já tocou um pouco em cima disso, mas é o uso da nomenclatura África e Ásia portuguesas, né? Adjetivando, né, os continentes com o português na frente. Enfim, pessoas, vários nomes, que talvez indicariam aí digamos, posso dizer, uma linguagem colonialista,
E acho que a gente está vivendo um período em que a linguagem tem sido muito discutida. Eu queria que vocês explicassem o termo, pensar o peso e o significado de quando você fala África portuguesa ou Ásia portuguesa. Queria entender um pouco de vocês, enfim, toda essa questão da linguagem. Eu gostaria de propor que os organizadores falassem da escolha do título e eu depois, enquanto autora e a pessoa que também fez o prefácio, eu comento. Então, eu passo aí para o Arley e para o Tiago. Aí depois eu falo também. Bom, começando a falar, toda vez que a gente escolhe o título das coletâneas do livro, é um título que é votado pelo grupo de autores. Esse título foi votado por todos os autores e os organizadores da obra. Quando a gente pensa na questão de África ou Ásia portuguesa, está pensando um pouco as estruturas do sistema colonial português que foi imposto nessas localidades. Às vezes, em nenhum momento está querendo falar sobre que todas as pessoas que estavam nessa região são falantes da língua portuguesa, porque, assim, isso é uma coisa que não acontece nem nos dias de hoje. Esses países têm a língua oficial, mas isso nunca aconteceu. Então, a gente está pensando na estrutura do colonialismo que está sendo aplicada nessas regiões. Porque são estruturas que perpassaram a localidade por séculos. Além disso, a gente tem que pensar também que a questão da língua, a gente está trabalhando com fontes missionárias, fontes de pessoas que escreveram essa língua portuguesa nesse momento. Arley. Tá mutado, Arley, a gente não tá te ouvindo. Pronto. Agora. Com uma constante, né, que é o bem. Alô? Alô. Estão me ouvindo, pessoal? Pode falar. Beleza. Arley, você só está travando então, bastante. Desculpa, você tá travando bastante. Importante. Você está travando bastante. Travando? É. Tá. Você acha que é legal? Pode tentar. Agora a gente está te ouvindo. Perto do roteador? Não, a gente está te ouvindo agora. Pode falar. Pronto, beleza. Então, eu estava dizendo que o Tiago lembrou de uma coisa importante, que são os processos de escolha dos títulos das obras que a gente lança no grupo, né? Então, é a primeira vez que eu organizei um e-book no nosso grupo, e já tinha essa experiência em outros grupos de pesquisa, mas no nosso grupo a gente percebe, eu já vinha percebendo que o processo é sempre esse, e a gente adotou esse mesmo processo da consulta e de uma escolha democrática. A gente lançou quatro propostas de título e o pessoal foi votando, né? Essa daí foi a escolhida. E eu, particularmente, fiquei muito satisfeito com a escolha, né? É lógico que todo mundo sabe que ela pode levantar debates, né? E eu acredito que não é nem a nossa intenção. O nosso e-book, ele não é uma proposta de discussão do colonialismo, né? O e-book discute o colonialismo também, através das missões em África, mas, como o próprio título diz, são histórias da África e Ásia portuguesas. A gente pensa que missões, elas estão envolvidas em processos que não são apenas de natureza religiosa, são processos políticos, são processos culturais, e essa é a intenção do livro, é discutir tudo isso, né? O colonialismo faz parte de tudo isso, né? E quando eu digo que eu fiquei satisfeito com a escolha do grupo, é porque eu fico, às vezes, pensando, né? Se a gente ficar evitando esse tipo de nomenclatura, se a gente também não está incorrendo em uma espécie de negacionismo do próprio colonialismo. E se esse seria o melhor caminho para discutir as próprias relações assimétricas do período colonial, né? A gente está falando de um momento em que houve a elaboração de uma linguagem colonialista, de uma linguagem imperialista. A gente está falando de um momento onde ocorreu a elaboração de uma legislação colonial. A gente está falando de um momento onde houve uma presença dos atores sociais coloniais ocidentais no território africano, e que isso alterou
as diversas dinâmicas culturais, políticas, históricas dos diversos espaços africanos. Então, eu fico pensando se a gente começa a evitar determinadas nomenclaturas, se a gente está negando todas essas realidades históricas também, né? Então, a nossa intenção, acho que não foi nenhuma nem outra. Claro, a intenção não é reforçar e nem fragilizar. A intenção foi de encarar os problemas, de encarar as tensões desses períodos a partir daquilo que a gente estuda, que são as missões cristãs, né? Patrícia? Eu fiz o prefácio e o título me pareceu altamente coerente, também como autor eu votei também, né, no título, e como também prefaciadora também, porque a gente percebe que são espaços muito diversos, mas que a gente consegue percorrer porque trabalhamos com documentação escrita em português. E para essa documentação poder ser escrita, houve a possibilidade dela poder ser pensada e criada. E que faz essas fontes poderem ser pensadas e criadas? A existência de relações, de espacialidades, de interações em que indivíduos puderam percorrer esses espaços e encontrar significados, encontrar aproximações e produzir esses sentidos, né? Então, gente, eu quero aqui também pontuar a seguinte situação: a gente também não pode ler o passado pelo presente. Quer dizer, o presente, pegar o presente e jogar para ler o passado. Isso é anacronismo, né? Eu não estou fazendo pesquisa, eu estou justificando o presente olhando o passado. Então, algumas críticas que são feitas ao uso do termo, né, África e Índia portuguesa, desconsideram os processos da própria época e do próprio período. A importância de instituições que existiram em diversos desses espaços, que circularam por diversos desses espaços, que promoveram circulações de pessoas dentro desses espaços, de ideias, de práticas e de tecnologias de poder. Eu entendo a importância hoje dos questionamentos de relações que no mundo contemporâneo consolidam e aprofundam desigualdades. Mas não podemos, aí é meu posicionamento da Patrícia, fazer uma leitura do presente, pegando com problemas do presente para olhar outros períodos históricos, né? Isso é um erro que não se pode cometer, ainda mais para quem é de história, né? Então, essa obra tem essa riqueza de trazer diversos tempos históricos de espaços que foram comentados, analisados e interligados em português, por agentes que participavam das estruturas e das administrações e das relações construídas, mediadas, interagidas e negociadas por portugueses. Eu trabalho com uma outra espacialidade, que é o Império Britânico. Eu trabalho com outros agentes e outros sujeitos. Mas nesta obra, isso para mim ficou muito claro. Por isso, o título foi construído nessa perspectiva. Bom, gente, eu quero muito agradecer vocês que tiveram aqui batendo esse papo comigo. Eu recomendo muitíssimo a leitura da obra. Para quem está no YouTube, o link para o acesso ao livro, ao e-book, está aí na descrição, só vocês darem uma olhada. Enfim, agradeço bastante vocês. Muito sucesso, que o grupo que já tem bastante sucesso continue e cresça, e que vocês se comuniquem, sempre consigam se comunicar com o público que também não é só acadêmico, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que o livro ele sempre vem também para ajudar nesse sentido. Então, que venham muitas outras publicações ainda. Eu me sinto um pouco excluído porque eu era o único orientando da Patrícia que não trabalhava com isso, então não participava de grupo nenhum. Mas só a admiração só aumentou sempre por vocês. Então, parabéns mesmo por essa obra, tanto o Harley, o Thiago, a Patrícia, o Delcides, que não está mais entre nós aqui, ele está vivo, ele só não está mais nesta ligação, e que a gente possa ainda receber vocês em outras publicações, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela presença. Bacana. Valeu, eu agradeço. A gente agradece, Jonathan. E, Jonathan, que bom que você não seguiu, apesar de trabalharmos com a igreja, eu nunca quis criar uma igreja para os meus orientandos. Que bom que vocês são livres para fazer o que querem, e o Jonathan está fazendo aí um belíssimo doutorado na Unicamp para nossa alegria.
Né, Jonathan? Na época que eu pensava em fazer um mestrado na graduação, eu falava, você pode procurar a professora Patrícia. Eu falei, nossa, mas a Patrícia, será que ela orienta o pessoal que não vai estudar religião e tal? Porque minha pesquisa não tem nada a ver com religião. Eu falei, não, Patrícia é acolhedora, Patrícia, ela inclui os excluídos. Eu falei, bom, então, deu muito certo, deu muito certo. Mas, então é nóis. Parabéns então aí, pessoal. Então, obrigado você também que nos assistiu no YouTube até aqui e que nos ouviu até agora aqui na rádio. Até o próximo Nota de Rodapé.